Nós vamos, nesta noite, compartilhar e pregar um texto que está em Marcos, capítulo 10, quando fala de uma cidade chamada Jericó. Os irmãos conhecem muito bem essa cidade, não só pelo que Jesus fez na vida do cego Bartimeu, um mendigo, como fez também na vida de Zaqueu, um homem rico. Então, nesta mesma cidade, Cristo, estando nela, exerceu a compaixão, a misericórdia, a graça na vida de Bartimeu, um homem desprovido de recursos financeiros e que vivia à margem da sociedade, à beira de um caminho. E nesta mesma cidade, Jesus fez com que Zaqueu se tornasse um servo, um homem, junto com sua família, ali foi agraciado com o perdão e com a salvação. São duas bênçãos na vida dessas pessoas, situações opostas. Um miserável, pobre, o outro rico, possuidor de bens. Mas nessa cidade chamada Jericó, é uma cidade antiga, ela tem desde a época em que Moisés morreu e Josué o substituiu, dando continuidade à conquista. E ali, em seguida, nós podemos observar essa passagem bíblica. Em Josué, no capítulo 6, narra que aqueles 7 dias tocando a trombeta, o muro de Jericó caiu. E ali, aquela cidade passou a pertencer aos hebreus, ao povo de Deus. E foi aproximadamente em torno de 1.300 anos antes de Cristo. Então, essa cidade, Jericó, é a cidade mais antiga da humanidade, que está ainda em evidência. Jericó não deixou de existir por conta do perigo do tempo, mas ela resiste até hoje. É a cidade mais antiga que até hoje subsiste. Não houve nenhuma destruição no sentido de deixá-la de existir. Então, é uma cidade que não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento se faz presente na vida do povo de Deus e dentro do princípio, do que Deus quer falar para cada um de nós. A palavra de Deus diz que no capítulo 10, verso 46 ao verso 52, Jesus chegando ou estando em Jericó, chegando em Jericó, de onde é que ele vinha? A palavra de Deus diz, depois foram para Jericó. No verso 46, Marcos registra, quando ele diz, depois foram para Jericó. Se o texto está dizendo, depois foram para Jericó, obviamente, vieram de algum lugar. E a palavra de Deus diz que não só Jesus, mas os discípulos e uma multidão estava com Jesus. Mas o texto diz, depois foram para Jericó. Com certeza, o próprio Jesus e os discípulos. Sabendo que Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém. É possível que eles estivessem vindo de Pérea, próximo ao Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, e chegou
em Jericó. Por que chegou em Jericó? Porque Jericó era caminho para Jerusalém. Obviamente, ele teria que passar por Jerusalém, por Jericó, para ir para Jerusalém. Era quase uma obrigação você ter que passar por Jericó. E Jericó, na época, era uma cidade rica, próspera, era uma cidade fértil na plantação e tinha um comércio muito forte e havia uma população muito grande. Então, era uma cidade estratégica para aquela região. E Jericó ficava à distância de Jerusalém, aproximadamente 27 a 30 quilômetros. Pelos habitantes daquela época, se supõe que eles foram caminhando para Jerusalém. Então, esse é o quadro em que Jesus se depara. E o texto diz, nós vamos ler o texto, que ele chegando, nessa cidade de Jericó, e depois ele sai em direção para Jerusalém. E era muito comum em Jericó ter a figura do mendigo. Era uma cidade rica, próspera, comercialmente falando, mas havia muitos daqueles que viviam na dependência da esmola, viviam na dependência do governo. E não era só um, ou dois, ou três, aqueles que estavam ali pedindo. Mas era comum você encontrar em Jericó pessoas com este perfil, estando à margem do caminho, estando nas praças, saindo de Jericó, e havia vários grupos ali. Mas o texto, Marcos narra aqui, este homem chamado Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Isso no aramaico. A palavra de Deus, a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito em aramaico e hebraico. O Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra Bartimeu, originalmente no aramaico, significa filho de Bartimeu. Bar quer dizer filho de. E, obviamente, Timeu, por ser pai de Bartimeu. Duas passagens registram que a figura de Bartimeu, filho de Timeu, e outra passagem diz que Timeu é pai de Bartimeu. E não há mais detalhe na Bíblia Sagrada da figura de Bartimeu ou da figura de Timeu. Apenas há essa ligação, porque a palavra de Deus diz que Bartimeu, filho de Timeu, porque era muito comum também na época, a pessoa que recebesse o nome faria menção à cidade ou fazia menção ao pai, a pessoa de quem ele pertencia, paternidade. Era muito comum isso. Por isso que este nome está aqui registrado. E Marcos registra com muita propriedade a figura de Bartimeu, o homem mendigo, carente, com suas limitações, um cego que viu o que muitas vezes nós não estamos vendo, não é? Porventura, ver é um pouco diferente do enxergar. O ver aqui tem mais propriedade nas minúcias, na qualificação da visão que você está vendo. O enxergar é algo superficial, é algo que você não consegue detectar com qualidade o que você está vendo ou enxergando. O texto diz que Bartimeu viu alguns pontos, seria talvez uma situação até
impossível, mas eu quero dizer que Bartimeu viu pelos olhos espirituais, não é? Mesmo cego fisicamente, Bartimeu viu com os olhos espirituais 3 pontos importantes, que hoje, mesmo estando nós com uma visão boa, nós, e talvez uma boa parte daqueles que estão no mundo, e talvez até que estejam em nosso meio, ou nos ouvindo, não consiga ver o que Bartimeu viu. Bartimeu vendo pelos olhos espirituais, e nós, não só pelos olhos espirituais, mas pelos nossos olhos humanos, nós não estamos vendo. O que Bartimeu viu, nesse contexto que nós vamos ler, foi a esperança, a oportunidade e o caminho. Veja como é interessante ele ter condição, mesmo cego, ter uma esperança, ter a oportunidade e ter o caminho. O fato dele ter almejado e o fato dele ter se deparado, ele se posicionou diante de uma verdade, que esta verdade o levou à cura e o levou a ser agraciado pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Marcos 10, capítulo 46, verso... Marcos 10, 46 a 52. Diz assim: Depois foram para Jericó. Veio de algum lugar, não só Jesus, mas os discípulos. Depois foram para Jericó. Não foi, seria só Jesus. Foram Jesus, mas os discípulos, talvez uma parte daquela multidão que o acompanhava. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão. Veja que o texto, escrito por Marcos, ele procura ser bem específico e dar ênfase à pessoa de Jesus. O texto diz: saindo ele de Jericó. Saindo Jesus de Jericó, os discípulos estavam acompanhando e a multidão também. Mas a figura central aqui é Jesus Cristo. E ele diz, e a grande multidão. Bartimeu, aí ele entra agora na figura do indivíduo que seria alvo da graça de Deus, da misericórdia e do entendimento que Bartimeu teve de Jesus. Aí ele vai, Bartimeu, o cego, especificou, filho de Timeu, não era simplesmente um Bartimeu, simplesmente uma pessoa, ele tinha uma família, e esta família era representada por seu pai, por nome de Timeu. Há uma junção de valores, mesmo Bartimeu sendo cego, mesmo Bartimeu estando mendigando, mas ele tinha um pai, e o seu pai era Timeu. Então o texto aqui está nos dando essas informações dentro de um propósito que lá na frente nós vamos entender o porquê o autor, inspirado por Deus, registra este fato. Ele mais adiante diz, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta hora, muito obrigado por este momento, e que aqui estamos, como servo teu, como ouvinte da tua palavra, desejosos de receber de ti aquilo que o teu Espírito Santo tem e há de nos ensinar nesta noite, nos convencendo e dando-nos a oportunidade de nós verdadeiramente ver o teu querer e que tu venhas contemplar a nossa oração em Cristo Jesus. Sê com cada um de nós, sonda cada coração, contempla o desejo daqueles que aqui estão e abençoa a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, que estas vidas que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador, que eles possam recebê-lo para a sua salvação, vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nós nos deparamos com essa passagem bíblica em que é possível nós compreendermos a forma daquele que exerce um trabalho secular. Todo trabalhador, ele tem uma especialização, todo trabalhador, ele tem uma atividade a exercer na sua vida secular, seja no ambiente de trabalho, seja no seu próprio lar. E cada um de nós temos que exercer alguma atividade. E todos nós, durante o dia, estamos exercendo uma atividade. Sem dúvida alguma, todas honradas e dignas. Mas você está exercendo uma atividade todas as vezes que amanhece. Seja mais diversas possíveis, louvado seja Deus, por você assim estar. E aqueles que ainda, ou momentaneamente, está tendo alguma dificuldade de exercer uma atividade diariamente, está a buscar em Deus algo que o seu coração venha contemplar e esperar em Deus que ele venha se tornar também uma pessoa que venha exercer uma atividade na sua vida secular que possa se autossustentar e contribuir para com a sua família, financeiramente. Mas aqui, qual é a função, ou não digo nem a função, mas qual é a atividade de um cego na época de Jesus? Qual era a sua atividade? Qual era a sua ocupação? Pesquisando a respeito dessas pessoas cegas na época de Jesus, estando em Jericó, uma cidade rica, próspera, comercialmente falando, interagia com outros povos daquela região, não havia só Bartimeu, o cego, havia, e por ele ser cego, estava mendigando. Outros também cegos mendigavam. Cada um nas suas áreas, cada um no seu ponto estratégico, numa praça, numa esquina, diante da porta de um templo, de uma área comercial, enfim, não há como nós especificarmos em que circunstância viviam os demais cegos. Mas me chamou a atenção
é que Marcos narra que Bartimeu estava à beira de um caminho. À beira de um caminho caracteriza aquele que está totalmente desprovido de condições de ter algo melhor. Vive apenas na dependência da generosidade daqueles que passam por ele. Ele não percebe quem é. O caminho é algo visível para aqueles que trafegam, mas para o cego não. O cego está ali à mercê. Isso é uma característica do cego. Ele tem uma audição aguçada e ele percebe que aquele local onde ele está optando em estar será propício para que as suas necessidades venham a ser atendidas. Mas o caso é comum também para o cego, na condição de Zaqueu e na condição de outros, e até mesmo aquele que está a mendigar, ter uma capa. E esta capa, ela caracteriza para aquele indivíduo proteção da chuva, proteção do sol, proteção dos animais, alguns que venham ao seu encontro, enfim, algo que lhe dá uma certa garantia. Abro um parênteses aqui, lembro-me, e é possível nós pensarmos um pouco quando éramos crianças, em determinado momento, no meio da noite, algo nos assustava, e o que é que nós faríamos, né? Pegávamos o nosso cobertor e nos cobria, nos protegendo, né? Creio que já aconteceu com alguém, comigo, não só uma vez, mas eu pegava o cobertor e me cobria, eu me sentia protegido, mesmo diante do perigo. Fecho parênteses aqui, a capa para o cego e para aqueles que estavam à beira do caminho, mendigando nas praças, nas esquinas, a capa servia também como algo que o protegia, porque ele era cego, ele apenas tinha uma audição aguçada. Pois bem, e aquele que estava com esta condição de vida, ele estava vivenciando essa situação, né? Era um instrumento comum para demonstrar também a sua condição de vida. A capa o identificava quem ele era. A capa simbolizava também, para aqueles que avistavam de longe, era alguém que necessitava e que estava à margem da sociedade e precisava de ajuda financeira. Tinha também esta visão para aqueles que estavam ali passando. E entre os mendigos da época, e até hoje é possível nós detectarmos que há alguns que têm a falta de perspectiva, né, quanto ao dia de amanhã melhor. Muitos não têm uma perspectiva, ou seja, não conseguem vislumbrar algo que o contribua ou que venha favorecê-lo a sair daquela situação. Simplesmente ele passa a aceitar o seu mundo como ele está. Não sei se vocês já leram Quem Mexeu, é um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Ou Quem Roubou Meu Queijo, mas é Quem Mexeu no Meu Queijo. Era que aquele homem, criava o mundo dentro daquela perspectiva e não abria sua mente para a percepção que o mundo não era aquele em que ele estava vivendo. Na verdade, na sua maioria, não só da época ali de Jesus, na cidade de Jericó, mas em nossa época, há muitos pedintes, né? Mendigos, aqueles que têm um semblante abatido e faz questão de ter um semblante abatido, uma voz mansa, uma história, para nos sensibilizar. E aquele mundo ali, para ele, é o mundo dele. Ele não consegue quebrar esta bolha para enxergar o que é possível ser feito. Ele apenas se adequa àquela percepção de mundo, não faz nenhum esforço para sair daquela bolha, e ali ele vive o seu mundo daquela maneira. Então, era assim na época de Cristo, e ainda hoje é assim em muitas vidas e em muitas pessoas. Estou me falando no aspecto do mendigo.
Porém, Bartimeu foi diferente. Bartimeu teve um comportamento diferente diante dos demais, ou dos seus companheiros, ou daqueles que viveram conforme a vida que Bartimeu viveu. Porém, Bartimeu, ele viu algo diferente. E o texto diz que viu uma esperança. Um viu aí, entre aspas, né? Um viu pelo olhar espiritual, um olhar da fé. Ele quebrou a sua bolha, ele furou a sua bolha, ele quebrou o limite que era predominante na vida desses mendigos, daqueles pedintes. E Bartimeu agora, ele viu uma esperança. Se ele viu uma esperança, e na verdade, o que significa esperança, né? A esperança, ela não pode estar desassociada da fé. E nem a fé pode estar desassociada da esperança. As duas andam de mão dadas. Não há como elas se separarem. Não tem como. Esperança é perspectiva e o anseio confiante pelas bênçãos de Deus vivo. É preciso haver fé e se é preciso haver fé, também precisa haver esperança. A fé, é preciso ter esperança para que a fé seja manifestada e a esperança seja agraciada pelo desejo alcançado. Na vida de Bartimeu, ele conseguiu ver a esperança. Ele conjecturou dentro do seu coração, dentro da sua mente, ele vislumbrou e ele pôde, vamos assim dizer, viu a esperança na sua vida. É o ato de esperar aquilo que se deseja obter. Isso é esperança. Você não espera sem saber o que quer alcançar. E para que você possa exercer a esperança, você tem que exercer a fé, porque ela te levará, com a esperança, você obter o desejo do seu coração para a glória de Deus Pai. Isto é na vida de qualquer indivíduo, qualquer circunstância que ele esteja vivendo, qualquer comportamento, qualquer situação, não se pode desassociar a esperança da fé, nem da fé quanto à esperança. Bartimeu dirigiu-se com fé e esperança a quem poderia atender às suas necessidades. Veja, Bartimeu se apropriou da esperança e exerceu a fé e foi ao encontro de Jesus. Onde Bartimeu estava, só estava ele. Era comum, na época de Cristo, não só ter um ou dois juntos, estando mendigando, pedindo esmola. Era muito comum ter 2, 3 ali juntos. Mas aqui, Bartimeu estava sozinho. O texto diz. Percebamos, como disse anteriormente, e é cientificamente aprovado, quando se tem a perda, né, da visão, da fala, da audição, o outro órgão exerce e fica mais aguçado. Zaqueu,
Bartimeu, ele apenas perdeu a visão, mas a sua audição, o seu intelecto, o seu interior estava em perfeita condição, exercendo a capacidade de poder imaginar e refletir naquilo que ele já tinha ouvido, quem era Jesus, porque jamais ele ficaria ali se ele não soubesse quem era Jesus, porque ali muitas pessoas passavam. Jesus não estava no centro de Jericó, estava na periferia, indo para Jerusalém. E ali estava Jesus, os discípulos e a multidão. Então, primeiro, Bartimeu sabia que Jesus deveria de passar por ali. Creio, a palavra nos dá subsídio e nos propicia meios para nós criarmos uma situação, não do achismo, mas de fatos contidos na Escritura Sagrada, porque ele jamais estaria naquele caminho se ele não soubesse quem era Jesus, e jamais ele clamaria por Jesus se ele não conhecesse o poder de Jesus. Onde é que estavam os outros cegos? Só estava ali Bartimeu. E ali a palavra de Deus nos diz que Bartimeu se dirige com fé e esperança. Veja, fé é porque ele creu. Esperança é porque Bartimeu tinha no seu coração o desejo de ser atendido. Isso é esperança. Conhecia o poder de Deus. Era indiscutível para Bartimeu o que Jesus poderia fazer, infinitamente mais. A fé de Bartimeu era tão grande, tão aguçada, que ele venceu todos os obstáculos. Mas a esperança o acompanhou. Então, lá estava Bartimeu. Sabemos que a fé o fez ver uma esperança, mesmo na escuridão. A fé de Bartimeu fez o ver, né? Ou seja, a fé de Bartimeu fez o ver em uma esperança, mesmo na escuridão, visivelmente falando, humanamente, sem visão. Mas a fé fez com que Bartimeu chegasse a ver a esperança do desejo do seu coração. Meus queridos irmãos, podemos ver que a esperança, a fé, a esperança, não se separam. É como a palavra de Deus diz, Paulo fala sobre a fé, Tiago fala pelas obras. Não há como separar a fé das boas obras. Não tem como. Não há como separar. A fé, Paulo assevera, e Pedro e Tiago destaca o valor da fé. Os dois falam a mesma coisa de ótica diferente, quando se harmonizam mutuamente. Não há como. Não há como você negar a prática das boas obras. Não há como você negligenciar a fé sem as obras. Elas estão em harmonia, juntas, de mão dadas. É como a fé e a razão. Não há como você separar a fé da razão. Vai chegar uma hora que a razão vai topar, mas a fé, de mão dadas com a razão, arrasta consigo. A fé e a razão andam de mão dadas, não andam juntas, andam de mão dadas. A fé e as obras andam de mão dadas. A fé e a esperança andam de mão dadas. Não tem como. Aqui, exemplo claro,
daquilo que Bartimeu exerceu. Vendo, viveu a esperança pela fé. Bartimeu viu uma oportunidade. No verso 49, a palavra de Deus diz assim, que Bartimeu, ele viu uma oportunidade. Vejam bem, mesmo diante da multidão e dos discípulos que tentaram silenciar, a multidão e os próprios discípulos que estavam ali no meio, tentaram silenciar Bartimeu. De quê? De clamar por Jesus. De clamar, de pedir. Quantas vezes, irmãos, e quantas vezes, amigos, aqueles que estão ao nosso lado, tentam nos silenciar e nos dar palavras que nos levam a tentar em aceitar a situação. A palavra de Deus nos ensina a nós estarmos conscientes do que queremos e do que desejamos. Você, meu amigo, você precisa saber o que você quer. Precisamos, como cristão, saber qual a vontade de Deus para a nossa vida como cristão, como servo do Senhor. Muitas vezes, nos deparamos com alguém nos impedindo de alcançarmos o que mais precisamos. Não é o que nós simplesmente precisamos, é o que mais precisamos. É o que mais precisamos. Bartimeu precisava da visão. Bartimeu, ele não queria apenas enxergar, o texto diz ver. Bartimeu não queria apenas enxergar, Bartimeu queria ver. Porque o enxergar é superficialmente. É você saber o que é que se tem, mas o ver é detalhe. É detalhe. E Bartimeu foi bem específico. O desejo de Bartimeu é que a sua visão voltasse a ver. Pois bem, porque ver consiste em focar a atenção e buscar uma visão mais aprofundada do objetivo. E o enxergar é aquilo que está na periferia. E Zaqueu queria ver. E diante, e Bartimeu estando no caminho, vem Jesus se aproximando, e ali ele clama por Jesus, por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus, exegeticamente, teologicamente, dentro dessa sua raiz, aquilo que nós precisamos de Deus é de misericórdia, ou seja, é da criatura para o Criador, é do filho para o Pai. Tenha misericórdia, rogo as tuas misericórdias em nosso favor. A graça, ela vem do Pai para nós, por não sermos merecedores. Ela vem sem pedirmos, sem suplicarmos, ela vem. Ela vem porque é a graça de Deus. A misericórdia é quando nós sentimos a nossa necessidade como criatura, como filho de Deus, e suplicamos a Ele misericórdia. Foi o que Bartimeu fez. Zaqueu não pediu, Senhor, derrama a tua graça sobre a minha. Não. Pediu misericórdia. Dentro do entendimento humano, dentro da
condição em que nós, como criatura e filho de Deus, estamos. Paulo, falando lá em Efésios, fala, Efésios 2, 8, 9, pela graça de Deus seu salvo. Quer dizer, a graça veio até nós. A graça. E aqui o Zaqueu pede a Deus misericórdia. O ver determina nossa ação diante das circunstâncias, não se deixando ser levado ao impedimento por aqueles que não percebem a nossa necessidade. Aquelas pessoas, aquela multidão, também viu Bartimeu. Os discípulos também viram Bartimeu. Vocês lembram daquele texto, Jesus estando diante da multidão? Jesus olhou a multidão, os discípulos olharam a multidão, mas o texto diz que Jesus, olhando a multidão, se compadeceu. O texto não diz que os discípulos se compadeceram. Aqui tem o mesmo sentido. A multidão estava repreendendo Bartimeu. Você sabe o que é repreender, irmão? Naquilo que você mais deseja, aquela oportunidade, entre aspas, única que você está tendo. Bartimeu estava tendo a única oportunidade, porque Jesus já estava saindo de Jerusalém, e saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Ele já tinha vindo do outro lado do Jordão, estando de passagem, e se ele não pegasse aquela oportunidade, a 30 quilômetros, jamais Bartimeu poderia encontrar-se com Jesus. Tem coisas na vida, irmão, só existe uma única vez. Não há segunda vez. Pode até existir, mas não há como garantir. E Bartimeu tinha este entendimento. Nada o impediu de clamar a Jesus. E ele clama, mas a multidão mandava calar. Cala-te, repreendendo, dizendo que, por que estás a clamar? Ele não te ouve. Irmão, é muita ousadia. É muita ousadia. Tomarmos uma iniciativa quando o próprio Jesus está aguardando o momento certo. Muitas vezes, nós não podemos usar o nome de Deus, porque não é Ele que está falando. Precisamos ter muito cuidado quando nós nos apropriamos de uma situação e usamos o nome de Deus e afirmamos ser Ele que está falando no meu coração para falar com qualquer um. Devemos ser cautelosos e prudentes para nós não ferirmos o próprio Deus e nós não sermos repreendidos mais na frente. A multidão mandou um recado ao Bartimeu para que Bartimeu se calasse, porque Jesus não estava ouvindo. Mas a situação de Bartimeu era única. Ele não se deixou ser vencido por essas artimanhas, por estas palavras. Bartimeu teve coragem. Em determinados momentos da nossa caminhada da fé cristã, a coragem deve prevalecer diante das circunstâncias adversas. Bartimeu teve coragem, teve persistência e manteve no seu objetivo. Ou seja, ele teve foco. Ele não se deixou ser vencido pela circunstância. Por isso, irmãos, amigos, quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão ela é aquilo que nós entendemos ser, que verdadeiramente deve ser, diante de Deus, não tenha medo.
porque as pedras que irão surgir no caminho servirão de estímulo para a sua decisão. Mas se você não tiver a certeza da sua decisão tomada, a primeira pedra servirá de desestímulo para que você siga adiante. Por isso, é muito importante a tomada de decisão de forma consciente e convicta, que é o que Deus quer. Bartimeu tinha convicção plena e absoluta de que ele queria ter uma oportunidade de estar face a face com Jesus e que Jesus o ouvisse. Mesmo a multidão o repreendendo, o impedindo, ele foi corajoso, persistente e manteve o seu objetivo, teve o seu foco, não se deixou ser levado pelas circunstâncias, não se deixou ser levado. Isto é o que? Entendimento, isto é conhecimento. E precisamos não só do conhecimento, mas do entendimento do que Deus quer, do que eu quero perante o Pai. Qual era o propósito de Bartimeu, cego, mendigo e pedinte? Chegar perto de Jesus. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. E as circunstâncias jamais o venceria para esse propósito. Mesmo seus discípulos, mesmo a multidão o repreendendo. A palavra de Deus nos fala com muita propriedade de que Bartimeu não podia perder a oportunidade. Quantas oportunidades você tem perdido? Por deixar que a circunstância o interfira no seu propósito. Pare, pense, meu amigo, meu irmão. Não deixe a circunstância dominar ou interferir na oportunidade que Deus está lhe dando, se for para o louvor da sua glória. Bartimeu viu um caminho, viu pelos olhos da fé. Mesmo diante de todas essas circunstâncias da adversidade, versos 50 e verso 52, Marcos registra, não é? Que ali ele viu um caminho. Viu de que forma? Entre aspas, pelos olhos da fé. Ele não tinha como ver pelos olhos humanos. Por isso, irmãos e amigos, a fé e a esperança, elas andam de mãos juntas e de mãos dadas. O que aconteceu? Jesus ouviu e viu. Quem? Bartimeu. Jesus viu e ouviu e viu. Jesus ficou calado? Jesus foi omisso? Não, de maneira nenhuma. Jesus manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Por que Jesus mandou chamá-lo? Porque ele ouviu. A quem você tem buscado? A quem você tem orado? A quem você tem buscado a direção para a sua vida, para os anseios do seu coração, para as perspectivas de sua vida, para os seus sonhos, para a realização do seu querer? A quem você tem buscado e clamado? Se você o busca, Jesus, clama por ele, ele há de ouvi-lo. Não há como, mesmo a circunstância não sendo favorável a você, mas se mantenha firme, meu irmão, meu amigo. Jesus mandou chamá-lo porque ouviu a voz do cego Bartimeu. Nos deparamos com um paradoxo. Os mesmos que mandaram o cego se calar, diz para Bartimeu,
Deus tem misericórdia. Tem bom ânimo, levanta-te. Meu irmão, isso é uma hipocrisia. Isso é um descaso. E vejam que aqueles estavam seguindo a Jesus, que olhavam para a multidão, diziam, são discípulos de Jesus, são seguidores de Jesus. Esta era a imagem. Mas na multidão, tinham seus discípulos, tinham aqueles que queriam receber as bênçãos da cura, alimento, queriam ver os milagres de Jesus, aqueles que estavam ali apenas para criticar depois, e alguns estavam ali, não sabiam nem por que ali estavam. A multidão tem gente de todo tipo, mas a primeira imagem que se tem é que eram seguidores de Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem todos esses elementos, todos eles, obedecendo às devidas proporções. No entanto, para nós, todos são seguidores de Jesus. Quero voltar aqui o texto dizendo o seguinte, que o paradoxo aqui está, aqueles que repreenderam o cego, chega para o cego e não diz apenas, olha, o mestre está te chamando. Não. Eles poderiam ter dito isso, olha, o mestre está te chamando. Mas eles qualificaram a conduta do cego. Tem bom ânimo. Como pode, meu Deus? Tem bom ânimo. O cego que estava ali, não sabemos há quanto tempo, à margem do caminho, gritando, vencendo todas as adversidades, repreensões, desprezo, humilhação. E alguém chega para ele e diz, tem bom ânimo? Assim, diante de nós, tem pessoas assim. Pessoas do nosso convívio, no nosso dia a dia, nos qualificando que verdadeiramente nós não somos, são eles que assim acham que são. Mas aqui, o cego vai e consegue ver pela fé que há um caminho. Meus queridos irmãos, o que aconteceu aqui, ele não hesitou. A oportunidade, respondeu ao chamado. O que aconteceu com o cego, o texto diz, ele não tinha uma capa que o protegia, que era algo de grande importância para ele, de grande valor, e com uma autodefesa. A fé dele sobrepõe aquilo que aparentemente, até outrora, era indispensável para ele. Veja, tamanha fé que Bartimeu teve. Se Jesus está me chamando, eu não preciso dessa capa mais. Mesmo eu estando cego, indo ao seu encontro, eu não preciso desta capa. E não preciso também que ela me acompanhe, porque eu estarei dividindo a minha fé. Estarei duvidando. Então eu vou desprezar esta capa. Terceiro, eu vou desprezar essa capa porque ela pode causar empecilho para que eu vá mais rápido para Jesus. Então eu tenho que deixá-la. E tenho que ir ao encontro de Jesus. Por quê? Porque Ele me chama. Oportunidade. Ele me chama. E eu vou. Quantas vezes Deus tem falado aos nossos corações. Quantas vezes Deus tem nos chamado. E nós ficamos presos a algo que supostamente achamos que é de suma importância. Deixe para trás, ouça a voz de Jesus e vá ao seu encontro. Alcançou o propósito, porque foi obediente e teve objetivo. Está agora frente a frente com aquele que o curaria. Agora Bartimeu chega frente a frente
com Jesus. Diante de todos os obstáculos, de todas as adversidades, ali está, frente a frente. O texto diz que ele se levantou. Levantar é um sinal de obediência. Quando se respeita alguém que chega e nós estamos sentados, o princípio da educação é se levantar, estender a mão ou se dirigir olhando nos olhos. Aqui, para o cego, estando sentado, o mestre te chama, ele se levanta, em obediência à voz de Jesus, e vai adiante do Senhor a quem ele estava a clamar. A palavra de Deus nos diz também que ele foi com pressa, porque o mestre está chamando. Nós não podemos negligenciar o chamado de Jesus. Não podemos deixar para mais tarde, para amanhã, para depois, porque a oportunidade está sendo dada e a decisão sempre será sua. Bartimeu tinha um convite de Jesus e ele não duvidou e foi ao seu encontro. E o que Bartimeu ouviu de Jesus, ouviu nitidamente aquela voz, de forma interrogativa. Será que Jesus não sabia a condição do cego? Claro que sim. Será que Jesus não sabe o seu coração, meu irmão, meu amigo? Será que Deus não sabe o que você está passando, as suas necessidades, os seus anseios, as suas carências, as suas necessidades? Será que Deus não lhe conhece? Obviamente que sim. Assim como Jesus conhecia aquele cego, totalmente desprovido, mas Jesus sabia a necessidade do cego. Mas ali, Jesus agora se dirige ao cego, não é mais o cego a Jesus. Que Deus seja louvado. A simplicidade, a humildade, a compaixão, a graça, o amor de Deus para conosco. Jesus vem para o cego e diz: o que queres que eu te faça? Que Deus seja louvado. Deus nos pergunta todos os dias, todos os instantes: o que queres que eu te faça? Nós somos servos de Deus. Você é criatura de Deus. Deus sabe das tuas, das nossas necessidades. E ali, Bartimeu diante de Jesus. E a resposta de Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Volto a dizer, não quero que tu me faças enxergar. Porque enxergar, como disse anteriormente, é aquilo que nós estamos vendo de forma superficial. Não nos impede de nós enxergarmos as coisas, mas o ver é mais aguçado. E veja que ele pede que eu volte a ver, porque o texto finaliza que ele seguiu a Jesus. Porque o ver leva o indivíduo ao conhecimento, ao entendimento. E aqui ele pede a Jesus, Jesus responde a ele e diz com muita propriedade: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Agora, se Bartimeu não tivesse à beira do caminho, se Bartimeu não tivesse a visão pela fé que Jesus deveria passar toda essa trajetória, será que Bartimeu teria a visão de volta?
voltaria a ver. O texto nos dá subsídio para que este episódio venha com muita propriedade nos ensinar que precisamos ter a nossa capacidade de criar e de buscar e colocar na dependência de Deus. Bartimeu se apropriou de todos os recursos, todos. Sabia que haveria de passar por ali, a estrada que ele deveria ficar, o tempo que Jesus iria passar ali, soube tudo. Sabia da possibilidade de ser repreendido, mas ele teve determinação. O que Deus quer ver em mim e em você são essas qualidades que esteve presente na vida de Bartimeu. E Deus coroou Bartimeu pela sua fé. É o que Deus quer de mim e de você. Podemos observar, concluindo, que Bartimeu viu o caminho e confiou. Que Bartimeu viu no caminho a perseverança e perseverou. Que Bartimeu viu no caminho a disponibilidade, da possibilidade de estar face a face com Jesus. E que Bartimeu viu no caminho o desejo do seu coração sendo concretizado. Tudo isso pela fé, mediante a esperança, pela graça de Deus. Aos gritos, ele havia de chamá-lo pelo Senhor. E agora era o Senhor que estava lhe chamando. Podemos e devemos ver além das nossas limitações e seguir o caminho que é Cristo. Ele nos chama. Qual tem sido a tua visão? Qual tem sido a tua necessidade? A quem você tem crido? A quem você tem buscado? A quem você tem se dirigido? Podemos e devemos ver além das nossas limitações. Zaqueu poderia viver o restante da sua vida. Bartimeu, corrigindo, poderia viver o restante da sua vida olhando para si e crescendo a sua lamentação. Eu sou assim, eu sou cego, sou pobre, sou miserável, essa é a minha vida. Aceitar o seu mundo, viver dentro dessa bolha que muitos vivem, mas não foi assim. Não foi assim. Que possamos abrir as nossas mentes, criar perspectivas e ir além das limitações humanas, porque Deus está conosco em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.